E aí num dos retratos que Alfredo nos mostrou, estava um tio todo chisenado na cara, com a cara chisenada de negro, que é César Martins de Vila Chana, que nos vai a falar sobre a festa que fazem em Vila Chana, um lugar aqui do Conselho, no de primeiro do ano, que foi há Aos dias. 5 dias, aos 6 dias atrás. Exato. Boas noites, César. Boa noite. Antes de mais, boa noite e bom ano para todos. Bom, eu depois destas apresentações eu não tinha nada disto preparado. Eu só vou falar, não tinha a noção que era preciso uma apresentação dessas. César, deixa-nos pedir ao Alfredo que tire Sim. o status, por favor. Obrigado, Alfredo. Bota-te, César. Pronto, eu só estava a dizer que não preparei uma apresentação destas, eu só não pensei que era preciso isto, não é? Pronto, nada lhes deixo para fazer. Para pronto, fazer. eu é que só... Tu fala. Está bem, muito bem, então eu vou tentar... César, sem querer interromper, quem põe os caramondes porque não sabe o que há de dizer. Pois, agora falaste bem, também é verdade. Muito bem, Alfredo. Bom, eu estou aqui para falar da Velha de Vila Chana, que é uma festa também pertencente aos rituais dos rapazes, ao solstício de inverno. Realiza-se no dia 1 de janeiro, é um dia complicado, mas é o que é. Por isso, ora, a festa da Velha pode ser chamada também festa do menino, é a tal separação entre o pagão e o cristianismo, que anda sempre de mãos dadas nesses casos. E a festa da Velha, por assim dizer, tem três figuras. Tem três figurantes, que é a Velha, o Beilador e a Beiladeira. A Velha é sem dúvida, se calhar, a mais importante, não é? Que se dá mais importância neles todos. A Velha tem a cara tisnada, que é tisnada com a cortiça, com uma cruz de cortiça queimada, é tisnada, traz a saia e casaco de burel com umas franjas tudo à volta, brancas. O chapéu de palmitos, normalmente os chapéus são mais velhos na Velha, por alguma coisa é velha, não é? Tem uma algibeira, um rosário de bolhacas e na ponta desse rosário de bolhacas tem a cruz de cortiça. A cruz de cortiça serve para se tisnar logo de manhã, não é? E principalmente para tisnar quem não quer dar esmola, para umas brincadeiras que se vão fazendo durante o peditório. É sempre... Também tem aquela vertente que o Alfredo falava da fertilidade. Mas nós aqui é mais para a brincadeira. Nós utilizamos isso mais para a brincadeira. Traz as bexigas, para dar umas bexigadas aos garotos, sempre quando eu já via, não é? Quando eu já via lá, se ia dando uma bexigada aos garotos que se iam metendo com ela. Hoje em dia, infelizmente, vamos dando entre nós, que os garotos cada vez são menos, não é? Tem também uma estaca. A estaca é para tirar o fumeiro. Quando se faziam as matanças, ou havia mais matanças, e chegava-se à casa das pessoas e não se queria... E as pessoas não davam fumeiro, por norma, a Velha tinha a ousadia, ou a tradição, não é? De agarrar e metia-se no fumeiro e com a estaca agarrava e fugia com a chouriça ou o que conseguisse apanhar. A estaca é principalmente isso, é para conseguir roubar umas chouriças ou chouriços, já agradece também lá. Traz umas alforjas às costas, as alforjas é para o fumeiro, hoje em dia é mais um adorno. E traz uma bota de vinho, que sempre dá a sede, andar todo dia, toda a manhã a dançar, vai dando uma sede, por isso é preciso ir bebendo um vinhozito. Pronto, o significado da Velha é o ano velho, representa o ano que acabou e é o ano fim, é o roto, é o velho, é o maléfico, por assim dizer. Depois, a acompanhar a Velha, anda o Beilador se calhar é a personagem mais de sua importância, claro, mas mais pobre se calhar de vestuário, que é um politeiro normal, com uma saia branca e tem as fitas dos politeiros toda à volta, garridas, tem um chapéu também garrido, preto, mas com os palmitos garridos, e tem um colete de politeiro normal, por assim dizer. A beiladeira já volta também um bocadinho engraçada. Há isto de referir
tirando o beilador, os outros dois, a velha e a beiladeira, são homens travestidos, no fundo, não é? Que é a festa dos rapazes, possivelmente aqui, como aconteceu em São Pedro, nós possivelmente daqui a nada também vamos ter que ou meter casados ou ir a buscar mulheres. Eu não vejo porque não. É preferível utilizar isso do que não fazer a festa, na minha opinião. Mas voltando à beiladeira. A beiladeira tem um lenço na cabeça e por cima o chapéu com flores garridas. A blusa é bordada, tem uns peitos artificiais, claro. Uma enauga, uma saia e um saiote. Por cima do saiote tem o que nós chamamos um mandil. No fundo é para proteger a saia. Tem um cordão de ouro e umas charracas que são nada mais do que duas conchas para substituir as castanholas. A beiladeira e o beilador, se a velha era o ano velho, a beiladeira e o beilador é o rejuvenescimento, é o ano novo que vem aí. Dia 1, por isso um é o ano findo, o outro é o ano novo. Pronto, para descrever rapidamente a festa no dia 1, por assim dizer, começa com a alvorada. Enquanto se faz a alvorada, os figurantes, a velha, o beilador e a beiladeira normalmente vestem-se. Eu fiz as três e é engraçado o simbolismo que tem o vestir-se, o fardar. Principalmente na velha, o tisnar, o vestir a farda, as bexigas, para quem vive, é muito, muito interessante. Antigamente era uma coisa muito fechada, não deixávamos entrar ninguém. Hoje em dia, alguns fotógrafos mais próximos têm entrado e possivelmente vão continuar a entrar, mas é algo engraçado. No peditório, é um peditório normal, não, como o Alfredo dizia, é tudo para o mesmo, para fazer a festa, não há grande espingarda nisso. É acompanhado, aí já entra o mordomo e os gaiteiros e a velha. Costumamos, ao final se dando esmola, dançamos a bicha, é uma bicha. Em certas casas, dependendo das casas, dança-se o passeado, se a pessoa da casa ajudar, claro, senão nós três, o passeado, não dançamos. E, no fundo, é isso. Normalmente dá o dinheiro, fumeiro, e tem algumas pessoas que são generosas e oferecem-nos o vinho novo para nós provarmos se a colheita foi boa ou não. E aí, pronto, isso é sempre de agradecer e de ajudar. Pronto, em seguida temos a missa, normalmente depois do almoço. A missa tem a particularidade de a beiladeira ir à missa, entrar no sagrado, por assim dizer. Tira as vestes mais garridas, o chapéu, o lenço vermelho, e veste um lenço preto e um cheiro, e vai com as duas mordomas para o fundo da igreja, para o lugar das mulheres, que em Vilachá ainda costuma muito isso, os homens para a frente, as mulheres para trás na igreja, e confunde-se com as mulheres, não é? Depois da missa, aí sim, a velha entra no sagrado também. Eu sempre me recordo disso, sempre me recordo disso, e todos os que ouço sempre foi isso. Ao saída de missa, dançar a bicha com a população. Se calhar é outro momento também engraçado, porque se calhar é o momento de união entre a população, em vez de ser casa a casa, é ali toda a gente, e uns dançam passeado com nós, outros aplaudem, outros mandam bocas, outros levam mexigadas também, porque muitas vezes também faz parte, e se calhar é do povo, é o momento de união mais com a população. A partir daí, temos o acender de fogueira. A fogueira, vamos buscá-la. Antigamente eram rapazes novos, hoje vão os casados, porque novos ou solteiros pouco já, e vão a população, quem quiser ir. Normalmente fazemos um almoçozito e tal, pronto. E depois a fogueira é tradicionalmente acesa pela velha. Os mordomos ajudam, mas a velha normalmente é que tem esse dever. Por fim, só gostava de agradecer à Associação da Língua também por nos terem convidado a explicar um bocadinho
a nossa tradição e pela iniciativa, acima de tudo. Só o fumeiro que se recolhe normalmente é leiloado no final da festa, ou por volta de meia-noite, num leilão, em que toda a gente pode leiloar, por isso, depois esse dinheiro é para concretização da festa também. Só para, por fim, fica o convite para este ano. Nós já há 2 anos que não fazemos festa também, por razões que toda a gente conhece e é aceitável, muito aceitável na minha opinião. Só por isso fica o convite para o ano. Quem quiser vir cá, acho que descrever, ver fotografias, isto e aquilo, é bonito, é bom que se veja, mas o bom destas festas é vivê-las. É claro que eu vou vivê-la, vou senti-la de uma maneira, a população vai senti-la da outra, mas o visitante totalmente diferente, mas acho que devem vir e devem sentir um bocadito como nós sentimos a festa. Muito obrigado.